Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, eu me chamo Larissa Couto e eu vou compartilhar com vocês uma palavra de Deus para o seu coração. Esse é o nosso devocional todo dia. Já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que o Senhor tem derramado através desse canal. Eu quero compartilhar com vocês sobre frieza espiritual. A gente, quando olha para Paulo, quando ele escreve em 2 Timóteo, falando a respeito de Demas, ele fala que Demas começou a amar mais as presente século, as coisas desse mundo, e ele deixou de caminhar com Paulo. E quantas vezes a gente pensa assim, nossa, mas o que aconteceu com Demas para de uma hora para outra? E nunca é de uma hora para outra. Quando eu ouvi uma frase, eu achei muito interessante, que fala que todos os dias antes da gente dormir, vem uma fina camada de frieza sobre o nosso coração, de neve sobre o nosso coração. E nós somos responsáveis para que todos os dias, quando a gente acorde, a gente tire essa fina camada. Porque se a gente não tira, ela vai se acumulando, até o ponto que a gente começa a estar completamente frio e desconectado da chama do Senhor. Quando a gente começa a se apegar àquilo que o Senhor tem nos entregado e achar que é a nossa responsabilidade fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente projetou e não segundo o coração de Deus, a gente começa a abandonar quando as coisas não são exatamente como a gente pensou. Então, eu vejo muitas pessoas dentro do ministério, muitas pessoas que foram levantadas, que carregam chamado, que carregam propósito, que sabem daquilo que carregam, ficando no meio do caminho, porque começaram a permitir com que as frustrações, com que as dúvidas, com que o sentimento de incapacidade a impeça de permanecer. E a gente precisa se lembrar que o chamado para os filhos de Deus é a constância, é a permanência. Os filhos de Deus são reconhecidos porque eles perseveram. Aqueles que aprendem a perseverar, mesmo em momentos em que não se sentem apropriados para fazerem aquilo que foram chamados para fazer, alcançam a bênção do Senhor, a vitória, porque nós não somos chamados para uma boa performance. Nós somos chamados para um lugar de dependência. Um lugar de dependência está exatamente no nosso lugar de fragilidade, no lugar onde a gente pensa, eu não sou capaz para fazer isso, mas o Senhor está me chamando. E eu não tenho como entregar o 100% que eu acho que Deus deveria receber, mas eu preciso entregar tudo aquilo que eu posso. Às vezes o nosso melhor é algo extravagante, às vezes o nosso melhor é algo muito singelo, mas a gente não pode deixar de entregar, entendendo que é o Senhor quem faz a obra. A palavra de Deus fala que o poder de Deus repousa sobre a nossa fraqueza. Então, por que quando a gente se depara com as nossas fraquezas, a gente já quer parar? Porque quando a gente se depara com as nossas limitações, a gente já quer entregar e já começa a pôr em dúvida aquilo que o Senhor claramente já nos chamou para fazer. Eu tô aqui para te lembrar, você nasceu com um propósito e com um chamado. E o que depende de você para fazer é permanecer. É todos os dias tirar essa fina camada de frieza que é estabelecida sobre o seu coração. E como que a gente faz isso? Se apaixonando e se entregando em conhecer ao Senhor. É muito mais do que a gente se empenhar em fazer uma função, mas é mesmo sem vontade, continuar exercendo um lugar de conhecimento na presença de Deus. E não tem como, gente, você falar para mim que você continua fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, porque você permanece lendo a Bíblia e orando. Não, somos chamados para, através daquilo que a gente aprende na palavra, pôr em prática. O seu conhecimento na palavra sem ação é vazio, e isso não impede de que camadas finas do Senhor de frieza sejam colocadas a respeito do seu coração. Então a gente precisa entender, ler a Bíblia, orar, se não for acompanhado de uma prática que requer serviço, servir ao outro, a nossa vida começa a girar em torno das nossas limitações, das nossas frustrações, e a gente paralisa. E o chamado do Senhor é para que você avance. Então, em nome de Jesus, que você sonde no seu coração quais são as finas camadas que têm sido acumuladas no seu coração e você tem esquecido de tirar. Que você tem paralisado no meio do caminho porque começou a ouvir vozes que não são as vozes do Senhor. E para que você não se torne como Demas, amando mais as coisas do presente século e deixando de caminhar para o seu propósito. Que você escolha avançar no Senhor com sabedoria e com perseverança. Que Deus te abençoe.